Os astronautas trazem um ser de fora do planeta, e após 24 horas, todos os seres humanos estão sendo infectados, e dormir vai ser a última coisa a se fazer. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Escolha Fatal, e eu sou o EF, o esperto fugitivo, e hoje vamos recapitular o filme Invasores. E pra quem acha que tinha um invasor no último vídeo, relaxa, porque era um vídeo antigo. Mas agora pega sua cueca escura, porque você não pode dar palhinha de cocô. O filme começa mostrando que um ônibus espacial na volta pra Terra acabou perdendo o controle, e entrou na atmosfera se destruindo todo e soltando vários destroços pelo país, e as pessoas por todo o país ficaram assustadas pelos astronautas falecidos. Mas nisso vemos Kaufman, que era um agente da CCD e estava no local, e normalmente quando algum deles é chamado é porque tem algum problema com vírus, e chegando no local os cientistas mostram que existe um tipo de vírus que se multiplica pelos destroços da nave e que aquilo poderia ser perigoso se fosse solto por aí. E quando ele está voltando pro carro, uma menina aparece dizendo que encontrou um pedaço e encosta nele, e nisso vemos que vai rolar uma tretinha gostosinha. Chegando em casa, seu cachorro aparece e começa a agir de forma estranha, como se tivesse algo, e sua namorada diz que sua ex ligou 2 vezes, e o filme já começa mostrando algo louco, pois quando ela vai dormir, ele está do lado, parecendo um saco chupado. E não sei vocês, mas quem já colocou cola na mão e ficou brincando de arrancar como se fosse pele? E depois troca pra Carol, uma terapeuta que acorda com seu filho tendo um pesadelo, e ela fica usando uma roupa branca toda mamilinho. E depois vai pro trabalho, mas Kaufman, que era seu ex-marido, liga e diz que voltou pra cidade e queria ver o filho. E ela sai pra ver seu amigo, que era médico, e quando volta pro trabalho tem uma paciente que estava desesperada, dizendo que seu marido estava agindo de forma estranha, mas Carol acha que ela só estava estressada, pois o marido batia nela. Mas ela diz que ele estava estranho, pois nem isso estava fazendo, e quando o cachorro começou a explanar o cara, ele faleceu o cachorro e jogou no lixo como se não fosse nada. Mas como Carol tem que fazer o papel de burra, ela só receita um remédio, e eu chamaria logo Gabriel Monteiro e Luísa Mel. À noite ela sai com seu filho e amigos para buscar doces, e chegando em casa o cachorro começa a rosnar para eles e depois ataca o menino que fica na plenitude, e quase dá uma falecida no cachorro. E Carol percebe que estava acontecendo algo de estranho, mas a mãe do garoto diz que só estava mais quieto esses dias, e Oliver, o filho de Carol, diz que tem um negócio grudado nele e era uma pele esquisita. Então no dia seguinte ela leva pro seu amigo médico e um cientista diz que aquilo estava por todo o país e eles estavam estudando, pois era algo diferenciado. E galera, agora vamos ver que tudo deu errado, pois está rolando uma reunião com os líderes do governo e Kaufman diz que já tinha uma vacina para essa doença, e os empregados estavam jogando melado no café para quem estiver ali se transformar. No dia seguinte, Carol vai pro trabalho e o marido daquela mulher do outro dia apareceu, e o cara é muito estranho e diz que esperaria a mulher chegar para levá-la para casa. E ela liga para a mulher, mas ela diz que ia aproveitar que ele estava ali para fugir, pois ela estava muito desesperada. À noite, Carol está voltando para casa com seu filho, quando do nada uma mulher pula no meio da rua pedindo ajuda, dizendo para não confiar em ninguém, e do nada é atropelada. E quando ela vai olhar para ver o que aconteceu, a polícia diz que se precisar de ajuda, a chamaria, e todos estão estranhos. Ela deixa Oliver na casa do pai, que já estava estranho, e vai para uma festa com 007. E chegando no local está cheio de velhos ricos, e na mesa tem um russo muito louco que começa a dar em cima de Carol. E ele começa a dizer que estávamos vivendo em uma sociedade doente, onde as pessoas fazem de tudo e não ligam para as consequências, e que a única forma disso mudar seria quando o ser humano não fosse o próprio ser humano. E depois da festa, o 007, que não é bobo nem nada, mete a língua na garganta dela e diz que era uma missão impossível, e que só se vive 2 vezes, mas ela diz que se ele tentar de novo, ele teria um novo dia para morrer, e ele sai do carro. Chegando em casa, ela manda uma mensagem pro filho e aparece um cara esquisito falando que fazia parte do censo do país, e do nada o cara tenta entrar na casa e ela fica desesperada. E indo pro trabalho, as pessoas já estão estranhas, sempre olhando fixo para ela, e sua secretária está estranha, e ela começa a perceber que todos estavam assim e começa a pesquisar, até sua funcionária chegar trazendo um chá, e pelos dreads dela, tomara que não seja de cogumelo. E ela acaba não bebendo, pois o cientista negão da canela fina liga, e ele começa a mostrar que esse fungo consegue entrar na célula da pessoa, e quando ela dorme, ele começa a se expandir, e aquela senhora da festa liga desesperada. Eles estão indo para a casa da senhora, e pela cidade todos estão sendo vacinados, e ela começa a dizer que o amigo russo deles estava estranho, e chegando no local ele estava dentro de um casulo estranho, e eles tentam acordar, mas nisso ele
começa a se mexer de forma esquisita e tem uma parada cardíaca por tentar acordar antes do término do processo. E agora vemos que a treta está plantada, e ela busca o filho no ex-marido e ela caiu no bait, pois a casa está cheia de pessoas esquisitas e ele diz que ela precisaria aceitar o que estava chegando, pois ela não perderia nada, mas teria uma mente coletiva e acabaria com o mal do mundo. E tentando fugir, ele solta um catarrão na cara dela e na boa deu até um azedo aqui na garganta. E ela tenta fugir, o problema é que agora ela era a maluca tentando pedir ajuda entre os carros e geral estava atrás dela. Carol corre pro metrô e pega o trem, e lá dentro tem algumas pessoas com uma cara esquisita, e o negão da canela fina diz que ela tem que ficar sentada e não pode demonstrar sentimentos e olhar fixo, mas ela é protagonista e pode causar treta pra geral. Então quando os caras chegam revistando geral, ela acaba explanando o pessoal, e a única que foge é ela e hippie pro negão da canela fina, que teve os 10 segundos de fama entre o sucesso e a lama. Agora ela sabe que não pode demonstrar nada e começa a andar pela rua, e como não se pode faltar o negão da canela fina, aparece um policial e diz pra ela sair das ruas, pois ela estava suando e eles iam perceber. E ela sai e vai pra casa pra se limpar e ficar no disfarce. E na rua algumas pessoas estavam sendo falecidas, pois elas eram imunes ao vírus. E galera, agora vem um momento de muita raiva, pois ela volta pra casa dos velhos e eles estavam conversando sobre o que fazer. E a velha vai até a porta pra atender a campainha e seu marido aparece de forma esquisita, e ela, sabendo de tudo que estava acontecendo, prefere acreditar nele. E começam a entrar várias pessoas esquisitas, mas eles metem o pé e começam a andar disfarçado. E eles percebem que existem algumas pessoas que dormem, mas não se transformam. Eles vão pro escritório dela para saber o que ela tinha. E quando criança teve uma doença no cérebro que causava imunidade contra o vírus. E agora eles precisam correr, pois o filho dela pode ser a chave, mas ao mesmo tempo, como ele não se transforma, ele seria falecido. Eles começam invadindo tudo e o 007 se sacrifica para ela poder fugir. E ela fica andando no estilo Porta, sem expressão nenhuma, e pega um trem para casa da avó onde o filho estava. E ela tenta fingir ser um deles, o problema é que um amiguinho do filho estava lá e estava transformado. E ele diz que ela deveria aceitar, e como tem várias peles no lixo, ela finge que dormiu e se transformou. Mas ela é uma boa atriz, e é levada para onde eles estavam, e durante o jantar, o 007 liga e começa a dar instruções, mas ela precisa fingir. E não podia falar nada de esquisito. E quando ele pergunta de quanto tempo ela precisa, ela diz sim. E eu fiquei tipo, que merda é essa? Kaufman sai e ela finge que vai no banheiro e vai procurar seu filho. E o moleque é um bom ator e ele diz que já dormiu, mas não se transformou. E ela dá uma bicuda no japonês e mete o pé. O problema é que agora começa mais uma perseguição pela cidade e eles precisam fingir ao mesmo tempo que o melado desce. E quando eles ficam presos no beco, vemos que é sempre bom ter uma criança inteligente por perto, pois Oliver encontra um buraco. O problema é que a chance de termos um que come cocô é muito grande. E Kaufman aparece dizendo que estava tudo bem e que só precisava aceitar o que estava por vir. E quando vai pegar o garoto, Carol dá uma martelada violenta nele. Saindo pela cidade, eles percebem que todos já estavam transformados. Então entram em uma farmácia e ela pega uma injeção de adrenalina, pois caso ela durma, o filho poderia aplicar no peito dela para ela acordar. E o 007 diz que estava tudo bem e que iria buscar eles. E ela encontra uma sala onde tinham vários caras se transformando e pega uma arma. E agora ela precisa esperar o cara chegar, pois precisava levar o filho para conseguir criar a vacina. E ela tenta beber vários energéticos e tomar vários remédios, mas acaba dormindo. E seu filho acorda com o som dos caras chegando, e aqui vem uma cena que não faz sentido pra mim, pois quando eu tinha a idade daquele garoto, era todo lerdo, e ainda teria que dar uma injeção no peito dela. Tá maluco, a chance de eu ficar nervoso e acertar minha perna ia ser grande. A perninha ia começar a entortar, eu ia ficar como? Mamãe, tá doendo, mamãe. Me caguei. Quando ela acorda, o 007 aparece, o problema é que ele estava transformado e ele abre a porta onde os bichos estavam se transformando. E os caras vão pra cima dela e ela atira em todos e dá um na perna do 007. E agora começa mais uma cena de loucuragem, pois eles começam a fugir pela cidade, todos estão atrás deles. E enquanto o cientista negão da canela fina está de helicópteros procurando, é claro que eles conseguem ser salvos, né? E o filme termina com todos sendo curados por esse vírus e aquele cientista ficando famoso. E o 007
Janete agora teve que assumir não uma criança, mas duas, pois ela adotou o japonês. E ela começa a pensar no que o russo disse, pois de certa forma ele estava certo, pois depois que essa pandemia acabou, todos voltaram a se falecer em guerras. É, galera, esse filme foi muita loucuragem. Lembro que assisti quando era mais novo, mas mesmo assim continua muito top. E pessoal, se você chegou até aqui, se inscreve aí na humildade pra ficar azeitado e me segue nas redes sociais e na plataforma Roxinha de Lives, que estou querendo fazer um negócio diferenciado pra vocês. Mas deixa quieto. Agora vou nessa que está subindo o azedo aqui, porque misturei café com guaraná. Então vou nessa, então beijos, abraços e fui!